Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança em busca do santo graal da gestão. Sim, sim, sim! E para o episódio de hoje, o que nós vamos falar, Wellington? Nós vamos falar de um sentimento, de uma coisa que parece não ser muito boa, mas as pessoas têm, as pessoas cultivam, é o inveja! Mais um pecado capital na lista, na playlist de pecados capitais. Mas pra quem tá ouvindo, dá um like, dá um subscribe, se inscreve na plataforma que você tá ouvindo, porque esse aqui também tá no YouTube, tá no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio, streaming, vídeo, no que vocês imaginarem, então... Pode escutar do jeito que você por quiser, favor, né? dá um likezinho que não custa nada. Não custa nada. Então fica aí que... Tá bem legal. Wellington, inveja. Você falou assim, Albino, ideia de pauta, inveja. Nós não falamos mais nada. Achei legal por quê? O que eu achei legal? Porque geralmente as nossas conversas pré-pauta, eu tenho que te confessar, são melhores que as gravações. Aí na hora de gravar a gente não fala tudo de volta, sabe? Mas é normal, né? Até gostei. Cara? Eu gostei de não discutir isso contigo. Então vamos sem roteiro, sem script. Sem roteiro, sem script, mas entendendo também. Deixa eu te falar o que eu entendi quando eu vi essa palavra. Não tô falando analisar etimologicamente, porque qualquer um que tenha o Chip and Dale funcionando certinho aí, sabe que é inveja. Mas vamos falar o seguinte, quando eu pensei pra fazer um episódio sobre inveja, eu imaginei essa xana, né? Xana, não sei, que as pessoas têm de se comparar com os outros. Só que a inveja é muito maior. O que você pensou sobre inveja pra gente falar hoje? Não, acho que tem um pouco dos dois. Primeiro, a questão da gente se comparar, de fato, com os outros. Esse é um ponto que é bem relevante aí no nosso dia a dia. Sim. Mas tem um ponto daquele ciúminho, sabe? Que você vê, quando eu vejo algumas pessoas assim, ver que alguém entregou alguma coisa ou fez alguma coisa diferente, que o cara fala, nossa, não, mas eu também podia ter feito, e depois fica com aquela rusgazinha gratuita em cima em cima daquela pessoa, sem você ter um motivo aparente. E Entendi. Que isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, cara, se aquela demanda chegou para aquela pessoa e depois ela conseguiu gerar resultado em cima daquilo, ela entregou e tá recebendo o mérito adequado, palmas para ela, porque é difícil você conseguir gerar resultado hoje. É muito difícil porque tudo depende de muita gente. Então, Sim. Tome cuidado quando você perceber que você tá nesse caminho de olhar pro lado e falar, nossa, cara, nada a ver, por que caiu pra ele fazer? Eu podia ter feito. Porque, assim, isso é tóxico, cara, pra todo mundo, porque aí você cria uma situação que a pessoa nem tá sabendo por que você tá... Por que esse tratamento ou essa situação tá diferente, e às vezes é por um negócio muito bobo. Só que, ao mesmo tempo que é bobo, as pessoas percebem. Então, nada Fica nítido, de graça. né, na cara das pessoas. É muito fácil de você perceber. Então, acho que tem um ponto que tá relacionado a isso, de você não cultivar a inveja de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma você cultivar a inveja no trabalho, que a gente vai discorrer um pouco mais dos impactos disso aqui no dia a dia, mas também tem essa questão de você não se comparar com outras pessoas, porque... Viu? Antes de você entrar na comparação, deixa eu só não perder o comentário que eu queria fazer sobre isso daí do invejinha do sucesso alheio. Eu posso estar muito enganado, são raras talvez os momentos que isso não seja verdade que eu vou te dizer, tá? Mas é o seguinte, o mundo corporativo é um esporte coletivo, tá? Empresas são feitas de pessoas. Você pegar 500 pessoas que fabricam liquidificador e colocar elas pra fabricar bicicleta, elas vão ter ali as suas dificuldades iniciais, mas eu te digo que em questão de dias eles estão fabricando. Vai sair. Se você colocar esses caras pra atravessar a rua e entrar dentro da fábrica da BMW e ter que produzir um carro, eles vão produzir também. Então assim, eu acho que o produto, o processo, a gente aprende. Agora as pessoas, cara,
As pessoas, a empresa são as pessoas, ponto final. E é um esporte coletivo, com raras exceções onde que você consegue ali ser, sei lá, um autônomo, um negócio super robotizado que trabalha só você. Que eu acho que é, tipo, não é nem um terço de 1%. Isso é exceção, né? É exceção pra confirmar a regra, né? Então eu acho assim, se é um esporte coletivo, vamos falar de equipe de alta performance? Vamos falar de Manchester City? Será que o Haalandinho, o nosso Haaland, ele ficou chateado quando o Phil Foden fez um gol? Será que ele ficou se doendo que aquela bola, em vez de ir pra ele, caiu no Grealish? Será que ele ficou mordido de raiva que o Rodri driblou e não passou pra ele e guardou lá dentro da rede? Cara, eu penso assim, tá? Vamos ser sincero. Ele sentiu esses sentimentos, porque ele tem o ego, que nós já gravamos alguns episódios atrás aí, né? A armadilha do ego aí. Vai ter o ego, vai ter aquela sensação, pô, eu não tô participando e tal. Agora, eu acho que quando aí vem o papel do Guardiola, que no caso é o técnico do Manchester City, e a gente vai trazer para o nosso paralelo aqui como gestor. O gestor. Né? O gestor. Se o Pep Guardiola consegue montar um senso de equipe e união, eu vi várias vezes a mídia querer jogar o Guardiola contra o Haaland, quando ele tirava o Haaland, etc. E isso não era verdade. Você via ali na câmera ali o Haaland saindo de boa, o Haaland comemorando o gol do Grealish, porque os caras são uma equipe, eles estão ali para vencer, eles querem que a equipe vença. Agora, vamos dar um exemplo, já no mundo do futebol, do Romário. Pra mim, desde que eu sou criancinha, só teve um cara que eu vi jogando bola, que eu falei assim, melhor que o Romário, o Zico. Porque o Zico era fora de série. Só que resultado, o Romário tinha mais. O Romário era guardador, ficou mais tempo jogando, mais em alto nível. O Romário era o matador. Enquanto que o Zico era... o Zico era armador de jogada, né? É bem mais difícil você ficar 20 anos sendo um maestro de um time, camisa 10, sendo que o Romário é um 9. Apesar de ser 11 o número dele, mas ele é um 9, ele é um centroavante matador, né? O Romário fala uma equipe que, tipo, o time era bom tal, mas que tinha essa ideia de coletivo. Não tem, cara. As equipes que ele deu certo giravam em torno dele. Então, assim, é um péssimo exemplo. O Romário é um péssimo exemplo do que a gente tá falando aqui sobre inveja. Porque, por exemplo, o Romário, ele não dividiria... O Romário jogaria nos Galácticos do Real Madrid. Mas você aí no mundo corporativo tem que saber que vai ter a hora que vai ser do coleguinha do lado brilhar. Não dá só pra você brilhar. Porque se você tiver com isso na tua cabeça, que é só você que vai brilhar, então o teu senso de equipe tá uma merda. Ou você é imaturo, ou é gente que não presta, ou o teu gestor é ruim. Porque o cara pode ser uma pessoa imatura, que ainda vai aprender, o cara pode ter um gestor ruim que não conseguiu criar esse senso de equipe, e o cara pode ser alguém que não presta mesmo, um vaidoso do caramba. Eu, Wellington, confesso pra você, se eu tiver um cara na minha equipe e ele for estrelinha assim, porque ele quer só pra ele, e ele colocar o dele antes da equipe, eu raspo fora. Eu prefiro uma equipe sem o Romário, mas que tá bem montadinha, porque você veja o City. Se o City fosse todo construído em cima do Haaland, cara, futebol alto nível, os caras põem 2 marcações em cima do cara, neutraliza o cara. Aí o time acabava. Vamos falar do mundo corporativo. Se você tem uma equipe de 7 pessoas e você coloca tudo pra um cara só, além de desmotivar o resto da equipe, o dia que esse cara baixar de rendimento e todo mundo abaixa, até time de futebol, que é líder do campeonato, vai ter lá no meio do campeonato, lá o cara vai ter 2, 3 rodadas, 4 rodadas que o cara vai perder, vai fazer um empate maluco, porque não tem como manter o ritmo. Então se o profissional não vai manter o ritmo, um cara só, por isso que você tem equipe, cara. Você tem 10 caras na tua equipe, você tem 5 caras na equipe, porque você não é que põe pra descansar, mas você consegue balancear esse negócio. Agora você imagina você montar uma equipe de 5 pessoas que tá baseada só num cara, só o Romário lá, só o Pelé. Não dá, cara. Não, sobrecarrega, né? Sobrecarrega. E o cara vai começar a perder rendimento. Então, essa é a minha consideração sobre o invejoso que não consegue ver com bons olhos o sucesso da equipe, só consegue ver o dele. Pra mim, é assim, o remédio do cara ou ele toma vergonha na cara e amadurece, né? Ou ele tem um gestor que, tipo, não tá criando esse ambiente, porque tem gestor que cria essa competição ali, joga um contra o outro, faz rinha de
rinha de analista. Vai. Tem, meu. Tem, claro que tem. Ou então, o cara é gente ruim. Eu já trabalhei com um cara assim, que o cara era muito... igual o Mel, pra falar com você. Mas o cara tava preocupado só com o dele, cara. Não tem como construir equipe com gente assim. Mas é isso mesmo, eu concordo. E até uma coisa que eu tenho observado nos últimos anos é o quanto que as pessoas têm pouco senso de coletividade, né? E muito isso, por mais que seja um negócio muito óbvio, todo mundo fala, pô, trabalha super bem em equipe, mas o cara quer sempre colocar o dele na frente, entendeu? É sempre o interesse dele na frente, e assim, não é questão de você colocar as coisas dos outros antes das suas, mas é uma questão de você entender o impacto das tuas ações no todo. Então, é claro que o teu interesse, ele no trabalho, ele vem primeiro. Coloque a máscara primeiro em você e depois nos outros. Ok. Isso. Mas não é uma questão de você entender que se você tá fazendo uma ação, ou tá fazendo uma mudança no processo, ou tá fazendo alguma coisa que vai melhorar o teu trabalho e não vai melhorar o dos outros, entendeu? Ou que vai gerar mais dificuldade, né, em alguma outra área. E isso é cada vez mais comum, sabe? Hoje eu tenho visto que as pessoas têm cada vez menos visão. Por mais que a gente... É incrível, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê quando a gente vê descrição, assim, de processo seletivo, quando eu tava recrutando também, assim, eu via bastante que o pessoal pedia, assim, queremos um profissional que tenha visão sistêmica, que olhe para o todo, que não sei o que, lá. E o cara fala, não, pô, é meu, né? Tá comigo, deixa comigo. E aí você vê o cara falando, não, vou fazer uma mudança aqui e tudo mais, por quê? Ah, não, porque você aqui tá dando muito trabalho, porque daí eu, vou ganhar produtividade. O quê? Mas você vai foder a área do cara, velho. Tipo, vai triplicar o trabalho da outra área pra você salvar o teu, cara. Não é assim, entendeu? A gente tem que tentar equilibrar. Então, nesse ponto até, eu sei que eu tô fugindo um pouco do tema aqui, mas a questão é que muito do que eu vejo das pessoas, assim, quando vem essa questão da inveja, elas esquecem, cara, que é uma montanha-russa, cara, o trabalho, né? E eu acho que quando a gente fez essa comparação aqui com o futebol, né, com pontos corridos, né, como um todo, né? A gente sempre fala disso, né? É muito difícil um time manter uma estabilidade durante muito tempo. Exato. E é por isso que justamente é por isso que você tá na equipe. Então, esse sentimento de inveja, assim como a gente falou do ego, falou das vaidades ali, falou da questão de não confiar, e falou sobre confiar também no trabalho alheio, tudo isso, cara, é tóxico se você não conseguir dosar, entendeu? Você, por mais que, ainda mais se você for gestor, né? Você tá olhando pro teu time ali, e você tem que perceber o tipo de reclamação que você tá fazendo pra entender se aquilo é uma coisa que tá fazendo sentido ou se aquilo é só uma birra. Sim. Porque hoje vaidadezinha. Eu tenho percebido, cara, o quanto que algumas coisas são birra, puramente birra. Sim. E por mais que pareça bobo, de todos os níveis, viu? Vou te falar. Não tá referido só no staff ali, os analistas, não. Gestores, cara. Entre gerentes, entre diretores, isso aí, a fogueira de vaidades. Birra, a fogueira de vaidades tá o fogo batendo no teto, Wellington. E esse é um negócio que é incrível, e as pessoas não percebem o quanto que isso corrói uma empresa. Destrói a empresa. É horrível, horrível. Daqui a pouco tá todo mundo feliz e a empresa fechada. É ONG, né, cara? Virou ONG, né, cara? Mas esse é um ponto só pra é assustador como o cara não consegue ter senso de empresa. O cara só consegue pensar nele. É assustador. É por isso que eu não me canso de dizer que as empresas precisam de menos pessoas. E o que estraga as empresas são as pessoas. Paradoxo, hein, cara? Tem que ter cada vez menos. E só que a empresa é feita de gente, isso que é o problema. Só que é cada vez menos gente, a gente precisa de cada vez menos gente pra estragar, pra parar de estragar as empresas. O pessoal só pensa em si próprio. Nessa parte agora, Wellington, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da inveja de ficar olhando o do outro, ficar se comparando. Essa comparação, Wellington, eu não sei o que você ia falar sobre isso, mas eu queria já, de largada, colocar minha opinião. Ela não é justa com ninguém, nem com quem recebe a análise, nem com a própria pessoa. Geralmente ela é injusta, por quê?
A vida é uma corrida que as pessoas não largam ao mesmo tempo e nem na mesma linha. E quem tá concorrendo é cara de 3 metros que pesa, sei lá, 80 quilos. Tem cara que tem 1,60 m e pesa 500 quilos. Então, assim, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. E quando as pessoas começam a comparar, elas caem nessa cilada de fazer esse divisero. Pra mim, comparação é divisero. Porque se, né, já começamos a dizer que as pessoas não saem do mesmo lugar, as pessoas não têm o mesmo peso, não têm a mesma altura. Você não pode se comparar de forma alguma. É que nem eu chegar pra você, vou te fazer uma pergunta. Tá preparado? Dale, vai. Tá, o que pesa mais? 1 centímetro ou 5 metros? Saber, cara, não tem como. Entendeu? Não... Por quê? Porque são escalas diferentes. Como assim? Com o peso não tem metro. Por Euclides, esses dias eu tava lendo Euclides. Eu desafio a vocês, ouvintes. Ah, mas eu vou comprar esse livro, é caro pra caramba. Não, coloca lá. Elementos Euclides no Google Book. Livros do Google lá. Tem a demonstração das primeiras, sei lá, 100 páginas. Eu desafio você a ler. É que as primeiras 97 páginas é de prefácio. Vai lá no que Euclides escreveu. Hã? O quê? Aí sim, hein? Das 100 primeiras, 97 é prefácio. É que tem um monte de matemático que quer colocar o nomezinho dele no meio do livro. Vai lá no capítulo 1, escrito por Euclides, o matemático Euclides. Ele desafia você a ler a página, não é difícil, mas perceba como a gente, às vezes, como nós, né, falando corretamente, como nós... não treinamos o nosso cérebro em termos de raciocínio. Daí esse elemento ele começa assim, ó. Uma reta é a distância entre 2 pontos. Ponto é uma coisa que não tem dimensão. Ele não tem a profundidade, não tem tal coisa. Ele vai construindo corolários, assim, sabe? E teu cérebro, parece que o Euclides está programando o teu cérebro. Ele vai colocando os strings linha a linha na tua cabeça, sabe? E agora quando a gente estava falando, tem essa volta de Euclides pra falar, né? Quando a gente tá falando de comparação e tá falando de comparar metro com centímetro, eu pensei muito no Euclides. Porque assim, é lógica pura. Se não estou na mesma medida, não são da mesma grandeza, eu não posso comparar. Não tá na mesma base, né? Não tá na mesma base. Se eu não posso comparar, então não é verdade. Qualquer afirmação que eu diga. Se eu chegar pra você e falar hoje assim, o Albino é melhor que o José. Pô, o José é muito mais bem sucedido que o Albino. Se você fizer essa afirmação, ela já tá embasada da mesma forma de dizer que 2 metros é mais pesado que 1 centímetro. É uma inferência. Você acha que por ter mais metros, por ser mais comprido, é mais pesado. Só que você esquece que Euclides disse que uma linha não tem dimensão, então é peso zero. Dessa volta pra falar de Euclides, né? Mas assim, se é ilógico, agora eu vou dar uma de Dilma. Se estamos dentro, não estamos fora. Não, agora eu vou falar sério. Se não pode comparar e você continua com essa comparação e ela é totalmente aleatória, imprecisa e inverdadeira, você vai sofrer por uma mentira. E é poço de sofrimento. E esse sofrimento que você vai impor a si próprio vai fazer com que você perca a oportunidade A, de ser grato, B, de continuar se desenvolvendo. Porque pode perceber, quem reclama muito não tá se desenvolvendo. É o cara que parou de crescer. Quem tem vontade de se desenvolver, crescer, ser o melhor, não consegue ter tempo de reclamar. Esses dias eu tava ouvindo uma entrevista o Douglas Viegas lá, que é o ninja lá. O basqueteiro lá, né? Ele falou exatamente o que eu tô falando aqui. Quem é bom não tem tempo pra ficar chorando. Sabe que pra ganhar tem que treinar e tem que se esforçar. Que sabe de se olhar e se comparar consigo próprio. E sabe identificar, né? Por exemplo, compara com você há um ano atrás, há um mês atrás. Porra, eu tô melhorando. Mas eu sei quais são meus defeitos hoje. Preciso trabalhar neles. A única comparação que serve para o teu desenvolvimento é você com você mesmo. Não, mas é porque realmente, quando você deu o exemplo de que a vida é uma corrida, que não é em linha reta e que cada pessoa começa, que a hora que você chegou na corrida o cara já tá correndo há 3 anos ou tá 4 anos na tua frente já. Eu acho que isso sumariza, bom, né, summarizes, né? Eu acho que isso resume bem a questão do quão injusto que qualquer tipo de comparação
pode ser, ou de você ter inveja de uma pessoa, ter inveja de uma pessoa a partir de uma comparação, pode ser injusta. E olha, já jogou Street Fighter, Albino? Here comes a new challenger! Tá ligado? Então, cara, vivaço, cara! Como é que pode? Buenas, moçada! O André, eu não vou cortar, porque o editor não sabe como fazer Vai isso. fazer, Tá Audacity tá aqui ligado, porra. Tá terminando o episódio, o cara entra no meio da gravação. Tá gravando o teu Tá Audacity? claro, velho. Retorno de Jedi. Sensacional. Não, eu só não vou, colocar você no começo do episódio. Então quem tá escutando vai saber que tu entrou no fim. Ai, cara, sensacional. Né? Mas assim, continua o raciocínio, Wellington. Com o André, a gente insere o André aqui. Calma lá, André. Segura aí, André. Segura, André. Calma. Não, e só pra fechar o meu ponto aqui, o quanto que isso é injusto, né, com você mesmo. E na prática, o que a gente precisa avaliar é basicamente o quanto que a gente tá melhorando. Entendeu? Se você tem uma autoanálise boa, um autoconhecimento bom, você sabe o quanto que você cresceu nos últimos 4, nos últimos 5, nos últimos 3 meses, sei lá, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, no último ano. Você precisa saber o quanto que você evoluiu comportamentalmente, tecnicamente nesse período. Porque às vezes, nossa, por que o fulano tá, sei lá, recebendo algum elogio, ou por que o fulano tá sendo bem falado ali, pô, por que o ciclano, tem essa comparação, que por que o ciclano tem carro importado e eu não tenho? E começa uma conversa dessa, sabe? E aí ciclano viaja, ciclano vai nas férias, vai pra Europa, eu não vou. E começa a surgir uma questão quase que autopunitiva, e aí você começa a olhar pra trás e falar, nossa, mas é porque esse cara já tá fazendo isso há tanto tempo, por isso que ele tá na minha frente, mas nossa, se eu tivesse feito isso há X anos atrás, meu Deus, por que eu não fiz? E aí você entra num negócio que tá completamente fora do teu controle, e aí nisso você trava, as pessoas começam a travar e aí vira um negócio de louco, é uma espiral assim negativa, cara, é um baita um ciclo vicioso, do qual é muito difícil você sair se você entrar nela, entrar nisso. Então, cuidado com esse tipo de invejinha, com esse tipo de comparação, porque não faz bem, cara. Não faz bem pra ninguém. E é muito difícil, as pessoas não percebem, cara, mas é inconsciente que a tua inveja, ela contamina as pessoas em volta sem você perceber. Sim. É um ou outro comentário que você faz, só que você não faz uma vez. Você faz aí é uma virada de olho, aí depois é mais não sei o que, mais não sei o que. A hora que você percebe, você já tá falando tanto desse tópico, quando, sei lá, vai surgir um tópico lá de que, sei lá, o André aqui, pô, conseguiu reverter uma negociação com o cliente lá, pô, um negócio super difícil, e aí o André recebe um elogio em público, né? Aí nesse momento alguém na primeira vez, ok, vamos supor que alguém usa o exemplo do André lá na sequência, depois ele fala, e só que esse negócio, como foi algo de repente diferente que aconteceu ali naquele momento, ele acaba virando meio que um case, e aí toda hora a galera fica reforçando isso e vai falar, tá bom, vai falar do André de novo lá, e sabe o que acontece? Joga lá pro André resolver então, já que ele é tão bom, entendeu? E só que esse tipo de coisa... E aí o cara começa a criar esse tipo de situação, ele não percebe o quão tóxico ele tá sendo, entendeu? Por mais que, mas é uma brincadeira, não é brincadeira. Eu acho, Wellington, que essa inveja no mundo corporativo, que é o episódio de hoje, acaba fazendo o cara olhar muito pro espelho retrovisor. Porque todas essas coisas que são o fruto da análise da inveja são coisas do passado, que ocorreram. Eu já vi cara elogiado pelo diretor em evento, com palco, todo mundo batendo palma. Em 6 meses o cara foi mandado embora. Ou seja, o que aconteceu no passado não vai definir o futuro. Primeira coisa. Segundo, o cara ficar trazendo essas coisas, olhando muito pra trás, você tá dirigindo o carro, se você ficar olhando muito pro espelho, você bate o carro. Então, o cara não tá olhando... frase bastante também, cara. Ele não tá olhando o futuro dele. E veja só, qual que é o teu compromisso? É o teu desenvolvimento. Então assim, porra, cadê aqui? O que eu tenho que melhorar ainda? Há 6 meses atrás, o que eu tô de diferente em 6 meses? Pô, não tô nada diferente, sou o mesmo cara de 6 meses atrás. Isso é a tua preocupação. E não, o cara que trabalha comigo e também é gerente da outra área ganha mais que eu. Não é problema teu, né, cara? Não é problema teu. Fruto de fofoca de muita empresa, dentro de fofoca de muita empresa. Só que tu não sabe nada que fez aquele cara tá ali, você não sabe...
Eu ia falar Né? sobre Fala aí, a André. onisciência, né? Ninguém é onisciente que sabe tudo o que aconteceu com o outro cara. Você não sabe a luta que o cara teve para aquele projeto, porque ele a conquistou, o que o chefe tá levando em consideração para fazer aquele elogio. Você só tá vendo uma fotografia daquele momento do elogio e da pouca coisa que você vê que o cara faz. Às vezes você fala assim, pô, esse cara aí, ó, fica o dia inteiro nessa planilhinha aí desse computador. Você não sabe o quanto que aquela planilhinha do computador não tá Dá de resultado gerando pra pra empresa, É? cara, de margem de contribuição, de redução de perdas, de informação pro diretor tomar uma decisão. Então, assim, pare de ficar julgando coisas que você não sabe só por uma fotografia, né? Isso é a mesma coisa na vida, cara. Negócio das Sim. pessoas que ficam no Instagram, igual você falou. Ah, fulano viajou, não sei o quê. Você não sabe, cara, quanto que Olha aquele a casa cara do cara. Olha trabalhou. o carro do Quanto cara, aquele é? cara trabalhou pra chegar onde ele chegou, a sorte que ele teve, igual eu vi esses dias o Silvio Santos falando que tudo foi sorte, né? Não, sorte. Não, mas você não sei o que, pura sorte. Mas é sorte. Então, assim, você não sabe a sorte que o cara teve, cara. E às vezes É? você tem que aceitar. O cara foi mais sortudo que você e o cara viajou e tá tudo certo. Mas sabe o que é o pior, André? O pior é que enquanto ele tá fazendo isso, ele não tá pensando nele. Exato, você fica vivendo a vida dos outros. Ele não tá pensando nele próprio. Então, assim, o que ele vai mudar nele pra ele avançar? E outra coisa, gente, não sei se a galera tá informada, mas a gente vai morrer. O pessoal esquece, acho que o pessoal anda assistindo muito filme, sabe? Acho que é infinito. Imortal, infinito. Ó, vamos fazer as contas. O ser humano vive 100 anos. Antes dos 18, você não pode fazer sorte. nada de divertido. Antes dos 18. Ó, Não faz polêmico. nada de divertido. Não deveria, né? Pelo menos. Antes dos 18. Vamos falar assim, o cara fez 22, 23 anos, o cara começa a trabalhar, se formou 23, 24 anos, ali que o cara começa a jogar o jogo de verdade da vida, o cara tá vivendo com o próprio sustento dele, ele vai Ou deveria, poder... né? Ele tá jogando o jogo. Antes disso, Trazendo pro ele tá... escoteiro, primeiro o cara é só um lobinho, depois que ele vira escoteiro. Pra mim, até os 23, ele tá só aquecendo a turbina. Então, já foi 20 anos perdido aí. Então, falta 80. Agora, eu vou fazer o do outro lado lá. O cara, meu amigo, pode ser os caras novos do shape aí, com super sarados e tal. Bateu 60 anos, A queda é vertiginosa. rachou o bloco do motor. Entendeu? É que a resiliência, né? Certo. Então faz a conta aí, ó. É Faz a- fadiga, agora o teste é fadiga, não é força. Já era. O fusível derreteu, André. O polo grudou. 60 anos já não sai pra bosta nenhuma. É ladeira abaixo. Olha só, Então, se a polêmico. gente tá falando, vamos arredondar 23, vamos arredondar pra 20. De 20 pra 60 tem quantos anos? 40. 40 anos. Agora, você vai gastar você só vive 40 anos em auge. Você vai gastar o teu tempo pensando e olhando pro outro? É pouco tempo, amigo. Ah, mas 40 anos é muito. Vou te provar que não é. É, passa rápido, cara. Ó, 40 anos também é conhecido como 4 décadas. 4 décadas que não tocou o seu coração? 4 décadas é também, podemos dizer que 8 quinquênios. E a cada quinquênio você muda de empresa. A maioria das pessoas a cada 5 anos sai de uma empresa. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. Mas vamos dizer, a média do mercado é de 3 a 5 anos. Então, meu amigo, é Antes 8... da geração Z, a cada 3 meses, né? É 8 vidas, 8 histórias pra você contar. 8 histórias pra você contar. Eu estava lá naquela empresa, a gente fazia isso, blá. Aí eu fui pra aquela empresa, é 8, meu amigo. A tua vida vai ser essas 8. Então, se você tem 5 anos dentro de uma empresa pra você virar a chave, de 3 a 5 anos pra você mostrar por que você veio, né? E fazer uma história legal pra continuar ou pra sair. Cara, é pouco tempo, gente. 1 ano é pouco tempo. 1 ano é só integração pra você entender, pra você conhecer, tal. O segundo ano você já cai na fogueira, correria e tal. O terceiro acabou. Então, assim, a vida é curta. Se você vai perder o seu tempo se comparando com o outro, depois você morre e todos ficamos iguais. Que isso. Na morte, Reinaldo todos Azevedo. ficamos iguais. Na morte, todos ficamos iguais. Todos nos tornamos o cadáver gelado em cima de alguma mesa. Então, ali o teu sonho vai estar realizado, de você ser igual aos outros. Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Mas é isso, né? Puxa, André, você entrou pra dar aí um tempero no final desse episódio. Você gostou do Tom Pego? É isso aí. Recados finais, então. O que a gente vai falar aí? Dica final.
Para de se comparar com os outros, cara. Viva a tua vida. E, cara, gente feliz não incomoda ninguém. Cara, eu vou dizer o que eu sempre digo. Eu já estive neste lado de ser um funcionário desmotivado e reclamão, que você só atrapalha, cara. Tipo, para de atrapalhar os outros, cara. Acha um lugar. Eu entendo você ficar 1 mês reclamando, 2 meses, até você achar outro lugar e sair. Mas, cara, você que passa anos reclamando, fala assim, quantos anos você tá aqui já, fulano? Não, eu já tô aqui faz 7 anos, sempre essa mesma porcaria. Tipo, cara, 7 anos, cara, é bem o que o Albino falou. Pare de ficar reclamando, você contagia os outros, as pessoas novas. Tem muita gente nova que precisa de uma motivação, que tá com um salário baixo, que tá ali pelo desafio de um dia chegar em algum lugar, aí vai olhar pra você e falar assim, pô, esse cara aí tá 7 anos aqui e tá só reclamando, tá desse jeito, eu quero ficar aqui, vou vazar. Tipo, vou embora. Esse sou eu no futuro, então, assim, né, para cara? de ficar atrapalhando a empresa. Às vezes as empresas têm futuros brilhantes e por causa desse tipo de pessoas que são âncoras, a empresa estagna. Então, assim, seja você também um cara que arrasta, né? Que leva a galera, não que puxa pra trás, né? Locomotiva, então, assim, né, cara? Pare de reclamar. Esse é o meu recado final, porque é muito comum. Esse meu recado é pra você aí que tá escutando, você mesmo, que fica reclamando, todo dia você vai conversar, e aí, fulano, como é que tá? Pois é, né? Aquele jeito, né? Aquele jeito, né, cara? Pô, você viu fulano? E aí já começa a se comparar, já demonstra uma inveja, entendeu? Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara e para de reclamar da empresa. Ou você tenta mudar, vai conversar com o seu chefe, cara. Chama ele na sala, abre seu coração, cara. Entendeu? Para de guardar pros outros, pro teu parzinho, o vampiro do café lá, né? Para de ficar reclamando na hora do café. Vai reclamar pro seu chefe, então. Tenha coragem. Já que você é o corajoso de ficar falando pros outros, fale pro seu chefe. O que você tá pensando em mudar? Qual a sua ideia, então? O que a gente poderia fazer diferente, querido? Né? Querido... É difícil, né, quando a pessoa tem que tomar o protagonismo. Seja você o protagonista da sua carreira. A minha mensagem final, para não ser repetitivo que eu já disse até agora, eu vou dar uma luz de esperança aqui para você que é invejoso, né? Se você já se sensibilizou, vai parar de se comparar, que é o primeiro passo, vai olhar a empresa como uma equipe e não vai ficar chateado com a vitória daquele cara, aquele momento dele brilhar, agora não é meu momento, vai ter uma hora que vai ser a minha vez. Eu vou te dar uma dica para você fazer o seguinte: escolhe uma coisa que te incomoda. Não consegue achar? Pega um feedback que você recebeu que você não gostou de ouvir, que você achou que é injusto, mas vou te falar, é justo sim, é você que não tá conseguindo enxergar. Pega esse tema e se propõe. Pablo Marçal, 4 semanas! 180 dias agora, eu escutei ontem. 180 dias. Ele falou, tudo que você fizer durante 180 dias... De maneira consistente o pensamento focada, limitador. É isso. Quebrando o pensamento limitador. Não, programação. Agora é sério. Agora, programação, tá aqui, ó, na cabeça. Então é assim, ó. Pega o código. Pegou o código. Mas agora falando sério. Pega esse feedback aí que você não gostou de ouvir. Tu fala alto pra caralho, não sei o quê. Estabelece uma forma de medição. Se você não consegue medir, se você próprio, por exemplo, sempre chega atrasado em reunião, você mesmo não pode medir, for uma coisa comportamental, escolhe um cara de confiança teu e fala assim, cara, me ajuda, marca toda vez que eu fizer, porque eu tô fazendo um indicador pra mim, por favor, me ajuda. Ótimo. Aí, o que você vai fazer? Em 4 semanas, se propõe a melhorar esse ponto, um pontinho, nem que seja um grãozinho de areia. E veja ao longo de 4 semanas se você melhorou, não é eliminou o problema, melhorou. Eu chegava 10 vezes atrasado, agora eu tô chegando 2 vezes atrasado. Dá pra zerar? Opa, que legal, mas eu já melhorei. Você vai começar a se desenvolver. Não importa no que você queira se desenvolver. Pare de perder tempo e ficar se comparando, entenda inveja, entenda usar a tua régua pra medir os outros. Tenha uma vida boa, vida longa e próspera e tudo mais. Como que é, Wellington, que você fala? Tenha uma boa vida, até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãozinhos. Tchau! Tchau! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.